Ok, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com o jornalista Walter Oliveira, que fez agora uma viagem magnífica. Ele foi completar um pouquinho da Europa que ele conhecia, a nossa Europa Ocidental, e foi para a Europa Oriental. E passou por diversas cidades interessantíssimas e por alguns países, e evidentemente hoje fazem parte de uma história já um pouco distante, mas uma história bonita, uma história rica em guerras, rica em poder, rica em tanta coisa, não é, Walter? É Todos verdade. eles riquíssimos, não é? É verdade. Mas, se nós formos fazer uma comparação entre, vamos dizer assim, a Europa Ocidental, né, e o leste europeu, nós vamos identificar diferenças fundamentais. Entre eles. Entre esses países, Perfeito. principalmente em termos até de desenvolvimento, até de qualidade de habitação, tudo. Por quê? O leste europeu passou durante muitos e muitos anos sob o domínio da União Soviética, sob o domínio de um regime socialista, Exatamente. de um regime centralizador totalitário. E com isso, esses países que viveram sob a influência da União Soviética, toda a sua vida política, econômica, social, ela foi pautada dentro daqueles Exatamente. princípios do socialismo soviético, né, do regime soviético. E com Mal isso... comparando, podiam ter sido cubanizados. Exatamente. Então, com isso, você nota, lógico, em algumas regiões, e eu notei isso, e para mim ficou muito presente isso, em Budapeste, que o tipo de habitação é aquela habitação, vamos dizer assim, planificada. Não é? Você não tem, vamos dizer, estruturas urbanas de habitação diversificadas, com padrão de conforto melhor. Isso ao contrário hoje do que se nota em outras cidades, como Paris, como Londres, como em Roma, mesmo em Lisboa. Então o que é que ocorre? A influência soviética nessa região, ao meu ver, ela provocou essa diferença, esse descompasso entre essas capitais e essas cidades. Você nota, por exemplo, ao chegar porque a capital da Hungria, Budapeste, são duas cidades, né? Buda e Peste. E essas duas cidades são cortadas e unidas por pontes sobre o rio Danúbio. E você nota claramente que em Peste, vamos dizer assim, a pobreza está mais presente. É uma cidade, vamos dizer assim, decadente. Já em Buda, você já sente um progresso melhor. Ou uma reação ao que Ou uma reação, tudo. Até a topografia também, não sei se ajuda, a topografia de Peste, ela é plana. Já em Buda, você tem morros, você tem colinas, tudo. Então tem outra topografia. Isso não fica circunscrito só, vamos dizer, na Hungria. Na própria Áustria, em Viena, você nota algumas coisas. Na própria Alemanha, apesar de hoje a Alemanha é a maior potência econômica da Europa. É verdade. É a maior potência econômica da Europa. Hoje é ela que sustenta o euro, não é? Mas você vê que a Alemanha, ela foi dividida, quer dizer, era um país dividido, não é? Uma parte sobre a influência do norte-americano e a outra parte sobre a influência da União Soviética. Mas hoje você não nota muita diferença, entendeu? Muita diferença você não nota. E, na verdade, em relação ao seu povo, ao convívio, há uma certa dificuldade. Entre eles? Não, eu diria entre nós, turistas... Até em função do idioma. O que
prejudica muito essa relação bastante. é o idioma. É um idioma muito, mas muito difícil. Muito difícil. Entendeu? Já quando você está em Roma ou mesmo em Paris, você ainda dá para captar algumas coisas, né, do francês, do próprio O problema do alemão italiano. É que ele é um idioma como o latim, ele tem declinação. Isso. Aí a coisa fica séria. Então, na verdade, há essa. Agora, é um povo receptivo, tá certo? Nós verificamos que há uma frequência de turista bastante significativa. Eu não diria tanto como Paris, como Roma, mas, claro. Não é? Mas bastante significativa. Já pesa no turismo europeu. Acredito que sim, já pesa. Entendeu? E hoje eu estava ouvindo a comida é a tal história. A comida é a tal história. Você tem, vamos dizer assim, os pratos típicos, né, da região. Na Hungria você tem o goulash. O goulash é o famoso goulash. Feijoada diferente. Eu diria que seria o nosso cozido. O nosso cozido. Tá só que lá ele só tem mesmo. Aquele molho, aquela sopa com aquela carne. O nosso cozido tem mais verdura, tudo, né? Na Alemanha você tem o joelho de porco. Exatamente. Mas o joelho, meu Deus, tem um nome. Ele tem Me esqueci agora. Ele tem o joelho de porco, mas acontece o seguinte, que esse joelho de porco ele é comum em todo o leste europeu. Você encontra em qualquer lugar. Encontramos em Viena, encontramos em Budapeste, encontramos em Praga com muita frequência. Agora, dessas cidades todas, eu não conheço todas, eu conheço Berlim e conheço Viena. Eu acho Viena simplesmente encantadora, um negócio assim saído do conto de fadas. É verdade. E ela tem uma história também muito grande, muito né? Grande. Porque foi, vamos dizer assim, acredito que foi o centro, né, do Império Austro-Húngaro, né? Exatamente. A Áustria era o centro, tudo, e há uma história, então, riquíssima, né? Aí você vai visitar o castelo que agora... Da Sissi, né? que o povo pensa que não é verdade, exatamente, mas é verdade. Exatamente. Francisco José. Exatamente. Então você vai visitar o castelo lá, onde tem o Museu da Sissi. Então você vê o que era o poderio, daquela época, né? Logicamente que é um castelo que não é tão luxuoso, nem tão grande como o castelo de Versalhes, sim, né? Sem dúvida. Em Paris. Mas é um castelo assim que, para quem está, é necessário visitar. E uma natureza muito bonita. Muito bonita, muito exuberante. Eu trouxe aqui um pendrive, mas eu acho que não dá para mostrar, né? Alguns jardins, algumas coisas. E também nós temos uma coisa interessante, é que a presença das catedrais católicas, né? Isso também me impressionou bastante, né? Porque a questão da religião... húngaro, né? Isso. Porque na questão da religião, você sabe que, por exemplo, na Hungria, Budapeste mesmo, ela foi tomada pelos turcos, né? Teve aquelas fortificações, aquele negócio tudo. E tem toda uma história que envolve a questão de religião, né? Mas você vê a presença assim marcante nessas cidades e tal, são as catedrais, que são verdadeiros monumentos à fé. Perfeitamente. Entendeu? E à religiosidade. E que são absolutamente conservadas. Eu me lembro, só para registrar, que nós estávamos em Praga e na catedral, na igreja de Menino Jesus de Praga. Nós entramos nessa igreja, na catedral, imponente, belíssima. E você sabe que na catedral tem um altar-mor, né? O altar principal, né? Que fica em frente, né, à entrada. Mas nas laterais tem vários altares. Vários altares. Do lado direito, quando você entra, do lado direito, já perto do altar-mor, tem uma capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Que beleza. Padroeira do Brasil. Que beleza. Estava lá Nossa Senhora Aparecida, a estatuazinha pequena, desse tamanho.
eu acho que O a tamanho cópia que ela do é, original, o deve tamanho que ela é, lá, bandeirinha do Brasil, tinha lá Que beleza, um que altar emoção, hein? belíssimo, né? Tirei várias fotos lá, tudo. E a gente, quando vê um negócio desse em relação ao Brasil, exatamente, se mexe emociona. com o patriotismo da Isso gente. foi na catedral, nessa igreja em Praga, né? Praga é belíssima, Isso né? mexe com tudo, com o sentimento patriotismo, com coisas que a gente nem está muito habituado a ver no Brasil. Exatamente. E de repente aí você volta e diz, espera aí, gente, isso aqui é da minha terra. É. Mas uma coisa que eu queria também, Gelson, se você me permite chamar um pouco a atenção, nessa viagem nós tivemos a oportunidade de, em Berlim, formamos um grupo e fomos a conhecer um campo de concentração. Opa! Esse campo de concentração, esse campo de concentração está localizado numa cidade chamada Oranienburg, que fica próximo de Berlim. Eu digo próximo assim, porque nós pegamos um trem na estação central de Berlim, pegamos um trem, poucos minutos descemos desse trem, poucos minutos depois pegamos o metrô, descemos na determinada estação, depois pegamos poucos minutos um outro metrô e chegamos no local de destino. Pertinho. Uma coisa relativamente perto. Então foi de trem e dois metrôs, duas estações de metrô. Bom, duas estações não, dois metrôs, que passam várias estações. Mas o que me chamou a atenção e o que eu fiz questão, juntamente com os outros companheiros de viagem que estavam lá, de visitar esse campo de concentração, era para ver de perto como é exatamente aquilo, como era aquele. Porque nós estamos sabendo do Holocausto, nós estamos conhecendo, tem vários filmes como é que se diz, que focam a questão do nazismo, a questão do Holocausto, da perseguição aos judeus, tudo, como tem romances, como tem série de televisão. Lógico. Mas o importante é você chegar e conhecer onde na época. O campo é Sache. É o nomezinho, agora fugiu a memória. É Sache, não sei o que, Burgo, Sacheburgo, negócio desse. Bom, esse campo de concentração, ele abrigava, quando segundo o guia que estava lá nos guiando e mostrando toda a história desse campo de concentração, ele chegou a abrigar ao longo do período também, 70, 80, 100 mil judeus. E você observa o que é que eles faziam lá. Trabalhar duro. Em quê? Em produzindo, vamos dizer, tijolos para a construção de obras do Estado alemão, fabricando uma série de coisas assim para para as indústrias que se apropriavam daquele trabalho deles. E o interessante é que no pórtico de entrada desse campo de concentração tem uma inscrição. Só o trabalho liberta. A inscrição é essa, só o trabalho liberta. Quer dizer, ironicamente, os nazistas queriam dizer que só eles trabalhando seriam libertados. Mas seriam libertados o quê? Pela morte. Porque ninguém saía vivo de lá. Ninguém saía vivo de lá. Eu acho que nós tivemos um programa rico. Eu tinha certeza disso, por isso eu convidei você. Muito obrigado. Porque eu queria que os nossos telespectadores dividissem um pouquinho com você aquilo que você dividiu com os amigos quando voltou. Então, achei assim, muito interessante as suas descrições. Daria mais programa, sem dúvida alguma. Muito obrigado. Mas foi muito bom. Foi o resumo bem feito. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, meu amigo. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer. O encontro está marcado.